Como você viu no título do vídeo aí, hoje a gente vai falar sobre mais 7 perguntas que são muito comuns em entrevistas, né, para vagas ali de React, tá? E esse aqui é um vídeo, né, que já faz parte de uma série aqui no canal, então vou deixar o link aí também nos comentários para você dar uma olhadinha nos vídeos passados, caso você tenha perdido, beleza? Então, vamos lá, né, sem mais delongas, vamos começar aqui as perguntas. Fala galera, beleza? O Júnior Alves aqui. Bom, primeira pergunta aqui, né? Para já ir direto já ao ponto. O que são refs, né? Refs, basicamente, né, elas são usadas aí para a gente retornar uma referência a um elemento, tá? Elas não devem ser utilizadas ali na maioria dos casos, tá? Principalmente se você ainda não entende bem o seu funcionamento, porque elas não causam uma nova renderização, tá? Quando elas são atualizadas, diferentes dos states, né, dos estados. Mas elas são muito úteis em algumas situações quando é necessário a gente acessar diretamente um elemento do DOM ou uma instância de um componente, por exemplo. A gente vai ver, vai ter uma outra pergunta aqui relacionada a refs mais para frente, tá? E aí acho que dá para linkar bastante aqui. O que são refs e quando a gente utilizar elas, beleza? Indo adiante aqui, pergunta 2 já é bem simples também, né? Então, como que a gente cria uma ref, né? Então, eu te falei o que são, né? Para que ela serve, mas como que a gente cria uma ref? Cara, basicamente, a gente pode utilizar o hook useRef do React, tá? E aí, com o useRef aqui, ele vai retornar pra gente vou colocar aqui, por exemplo, um input_ref. Certo? E aqui você pode passar também a tipagem para ele aqui, se você estiver utilizando TypeScript, né? Você pode passar uma tipagem aqui, um genérico aqui para ele, né? Então, vamos supor aqui que ele é do tipo HTML input element. Tá? Então, e você pode inicializá-lo aqui com null, por exemplo, né? Então, porque inicialmente vai ser null. E você pode utilizar essa ref aqui agora, né? Esse input ref aqui e passar para o seu componente de input, por exemplo. Opa! Componente de input, por exemplo, vamos supor que você tem lá o seu input, e aí você pode passar aqui ref, recebe o input ref, beleza? E aqui você já consegue ter acesso aos valores aqui, aos métodos do elemento, beleza? Então isso aqui é uma forma bem simples, né? Com os hooks fica bem simples de utilizar as refs, tá? Então, pergunta 3. O que são componentes controlados? Se você quer entender mais sobre isso daí, né, essa parte de componentes controlados e não controlados, que vai ser inclusive a próxima pergunta, que já até te deu um spoiler, tem um vídeo aqui no canal explicando em detalhes e na prática também, né, quando que a gente deve utilizar um, quando deve utilizar outro. Eu vou deixar o card passando aí também e o link também do vídeo nos comentários aí, no comentário fixado, beleza? Para você não... Mas pode ficar tranquilo, porque no final do vídeo aí eu te lembro para você dar uma olhadinha lá, tá? Então, vamos lá, né? O que são componentes controlados? São componentes que possuem inputs e esses componentes controlam uns inputs, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir criar um arquivo novo aqui, por exemplo, bem simples. Posso vir aqui, não, isso daí, aqui qualquer. Tá, a gente pode fazer o seguinte, ó, pra não perder tanto tempo aqui. Então eu vou ter esse componente de input aqui, ó, e aqui, ó, eu vou ter, aqui como eu estou usando o Next, tá, vou ter que utilizar o useClient, o Next 13. E aqui a gente pode criar, por exemplo, um estado, né, exatamente, pode ser um name e setName aqui, certo? E aqui, ó, eu vou passar aqui, ó, o onChange, vou passar exatamente isso, tá? E o value, vou passar aqui o name, tá? Isso daqui é um componente controlado, tá? Porque a gente está controlando tanto a parte da mudança aqui no onChange, né, do input, quanto o valor dele. Então a gente está atualizando aqui o valor dele manualmente, a gente está controlando esse fluxo, certo? Diferente, por exemplo, de um componente assim, ó. Então vou até colocar aqui, ó, controlled, e vou criar aqui embaixo aqui, ó, um uncontrolled, certo? E aí no uncontrolled a gente não tem esse tipo de coisa, tá?
aqui no uncontrolled, eu posso criar aqui no caso uma ref, como eu tinha mostrado para você, tá? Então eu posso criar aqui um input ref, use ref como nulo aqui, vou importar ele aqui, vou falar aqui que ele é do tipo input HTML input element, e aqui ó, eu passo isso, tá? E agora para ter acesso ao value, se você vir aqui, ó, você pode vir aqui o input, input ref ponto current ponto, e aqui você tem todo o acesso, como tá tipado, né? Você tem todos os métodos aqui, todas as propriedades que o input ele recebe, tá? Inclusive o current.value. Então assim você já pode ter acesso diretamente ao valor do input, tá? Assim como outros métodos também, como eu te mostrei ali. Então esse aqui seria um componente uncontrolled, então a gente não está controlando, né? O estado aqui, né, interno, a gente está deixando o próprio input aqui, o próprio elemento, ele controlar esse estado interno. E aqui em cima a gente já está fazendo já esse controle, a gente já tem esse controle aqui em cima dele, certo? Então, se a gente voltar aqui, ó, até diminuir um pouco o zoom, eita. Vamos deixar assim mesmo. Ou então, deixa eu ver o que dá para fazer aqui para melhorar. Acho que assim fica bom. Vou apagar isso aqui. Então a gente já respondeu aqui tanto a pergunta 3 quanto a pergunta 2. Então o que são componentes controlados, né? Te mostrei ali. E os componentes não controlados, né, como eu falei também, são componentes que permitem que o estado ele seja armazenado internamente, tá? E esse é um cenário onde a gente precisa, né, de uma ref para acessar o valor do elemento, como eu te mostrei ali, né? Então aqui ó, a gente precisou da ref, né, para ter acesso a esse value aqui do input, certo? Bom, antes da gente continuar, deixa eu te pedir aí para você se inscrever no canal. Se você tiver, se eu tiver conseguindo te ensinar algo novo, me dá uma força e deixa o seu like, seu feedback aqui nos comentários, beleza? Cara, isso ajuda demais, então muito obrigado aí, valeu demais. Bom, pergunta 5, né? O que é a prop children? Vou trazer isso aqui um pouco mais para baixo. O que é essa prop children aqui, tá? Isso aqui é uma prop bem especial, né? Vamos dizer assim, aqui dentro do React, que nos permite passar componentes como props para outros componentes, tá? Então, se vocês viessem aqui, ó, pode até utilizar esse mesmo cara aqui. Se eu passasse esse children aqui, tá? Vamos supor que eu te passe esse camarada aqui. Vou colocar aqui props, children React Node, tá? E aqui eu recebesse essa props, esse children. E agora, nesse children aqui, eu posso passar outro componente, tá? Lembrando que componentes aqui no React nada mais são do que funções, certo? Então, é como se a gente estivesse passando uma função como parâmetro para outra função, beleza? Então, a gente consegue... qual que é a vantagem disso e por que eu falei que ela é uma prop especial, né, aqui dentro do React? É porque ela permite, né, que a gente consiga fazer composições de pequenos componentes para montar componentes mais complexos. Então você não precisa ter um componente ultra mega inchado aqui com um monte de coisas. Não, você pode compor, né? Então você pode ter um componente pequenininho, né? Até tem aquele padrão, né, que a galera gosta de usar, que é o Atomic Design, que você vai definindo ali os pedacinhos ali, né, os átomos, as moléculas e por aí vai. Que é bem interessante também, se você não conhece, dá uma olhadinha, acho que vale a pena. Não que você precise aplicar em todos os projetos, mas acho que é interessante você entender esse conceito, para você entender o quão é importante, né, essa parte de composição de componentes aqui. Inclusive, se você utiliza o Next13, tem vários vídeos sobre o Next13 aqui no canal, inclusive uma playlist completa sobre as mudanças, né, que o Next13 trouxe, e as atualizações dele também, a 13.4, né, que trouxe a Server Actions e etc. Agora, mais do que nunca, ficou ainda mais imprescindível você entender, né, essa parte de composition aqui, né, essa parte de composição dentro do React. Então isso aqui vai ajudar demais você mesclar entre o Server Components e o React Client Components, beleza? Bom, indo adiante... outra coisa que eu acabei esquecendo aqui, ó. Dentro da Prop Children existem alguns métodos que talvez você não conheça, tá? Que são os métodos, por exemplo...
até colocar o nome deles aqui, ó, de alguns, né? Então todos eles aqui tem um children, tá? Então eu vou deixar children, ponto, tem um map, tem um children, ponto, for each, tem um children, ponto, count, tem um children, ponto, only, e por último tem um children, ponto, to array, tá? Então recomendo você dar uma olhadinha, tá, nesses métodos aí, que são métodos que são exclusivos ali da própria children, tá? Minha pergunta 6 aqui sumiu, não sei porquê. Mas a pergunta 6 aqui, basicamente, deixa eu até voltar aqui. Finge que você não viu a outra ali. Pergunta 6, basicamente, essa aqui, ó. O que são fragments? Beleza? O que são fragments, né? Fragments, eles são... Antes de eu te explicar fragments, deixa eu te falar um negócio. Você já sabe, né, que um componente React ele só pode retornar um único elemento, certo? Isso você já sabe. Ele só pode retornar um único elemento. Você não pode vir aqui, ó. Tá vendo que eu tô retornando um único elemento aqui, ó? Você não pode vir aqui, por exemplo, ó, beleza, tô retornando só o input, show. Mas se eu tivesse um button aqui, ó, isso aqui não pode, certo? Então, ó lá, JSX expressions must have one parent element, beleza? Então você tem que envolver ele sempre em volta de alguma coisa aqui, certo? Pode ser uma div, por exemplo. Então, agora sim, eu estou retornando um único elemento, que é um container, e aí dentro dele eu tenho, aqui eu posso ter n elementos que eu quiser, certo? Mas aqui por volta eu sempre tenho que ter um, como container ali para todo o restante, beleza? Daí, o que acontece? A gente pode, como eu comentei ali, a gente pode criar ali utilizando o div, certo? Mas é uma utilização desnecessária, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse assunto, tá? Que é essa utilização desnecessária e exagerada de divs em projetos front-end. Eu vou deixar também o link aí passando agora, né? O card passando agora e o link também nos comentários fixados para você ver depois desse vídeo aqui. E como é que a gente pode resolver esse problema, né? Para não utilizar divs. Então aqui eu até já tinha utilizado, né? Até aqui também. Então já é meio padrão meu, mas você pode utilizar, isso aqui é um fragment, certo? Isso aqui é um short syntax do fragment. Ou você pode vir aqui e importar o fragment de dentro do React, tá? Não sei porque que ele não importou, mas a gente importa aqui mesmo. Beleza? Então você pode utilizar assim também. Quando que você vai utilizar assim ou essa short syntax aqui? Bom, a maioria das vezes, né? Sei lá, uns 95% das vezes você vai utilizar esse short syntax, tá? Mas tem algumas vezes ali que, por exemplo, você vai fazer uma interação ali em cima de um map, né? Você vai fazer um map ali em cima de um array, por exemplo, e daí você precisa ter um elemento por volta, né? Para passar aqui, né? Então você precisa passar um aqui, por exemplo. E aí nesse caso, né? Se você utilizar dessa forma aqui, aqui você não consegue passar aqui, né? Não tem jeito de você passar aqui desse jeito aqui. Então aí você utilizaria esse fragment assim, certo? Lembrando que aqui também você pode vir aqui, react.fragment, tá? É a mesma coisa. Beleza? Então, show. E por que é melhor, né, a gente utilizar os fragments do que umas divs container, né? Por quê? Pelo seguinte, né, basicamente os fragments eles são mais rápidos, né, e usam menos memória do que divs, por não criarem um nó extra no DOM, certo? Porque a div ali é um nó extra, né, é um elemento a mais que você está criando aqui, né? Então, se você criar com a div aqui, essa div na verdade tá fazendo nada, né, nesse caso aqui, ela não tá adicionando em nada aqui, então é só um nó extra mesmo, só para você segurar, né, cumprir aqui com um contrato que você tem aqui no JSX aqui do React, certo? Então nesse caso, não faz sentido você utilizar a div, você, né, poderia utilizar bem aqui um fragment, como eu te falei, ele é mais rápido, ele utiliza menos memória do que criar um DOM aqui extra, e um nó extra, né, no DOM. E quando eu falo div, não é só divs, tá? Então, qualquer outra coisa aqui, eu vou usar um article, então. Não, qualquer elemento a mais extra que você está utilizando aqui só para segurar, ele é desnecessário, certo? Sendo que você poderia utilizar um fragment. E adicionar um elemento a mais também
talvez pode ter alguns comportamentos que você não está esperando quando você for utilizar, tá? Então, se você for utilizar Flexbox ou o CSS Grid, então é importante você entender isso daqui para não ter esse tipo de surpresa, porque aqui, como não está adicionando um elemento a mais, então fica mais simples e o comportamento acho que fica mais previsível, né? Para você não correr esse tipo de problema aí quando você for utilizar os seus componentes, beleza? Então, galera, o que eu queria trazer para você nesse vídeo era isso. Então, não se esqueça aí, tem uns links aí no comentário para você dar uma olhadinha depois, né? Agora no final desse vídeo. Tem muito conteúdo que vai te ajudar bastante. E segue lá no Instagram também. Eu vou deixar uma caixa de perguntas toda semana lá para responder as suas perguntas aqui em vídeo, beleza? E é isso, galera. Grande abraço, valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.